Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, vamos dar continuidade, então, aqui à nossa aula. Eu sou o professor Edenilson e vamos continuar, então, a partir do princípio da simplificação, falando sobre os princípios de movimentação e armazenagem de materiais. Vamos, então, falamos na última aula sobre o princípio do planejamento, o princípio do sistema integrado, falamos sobre o princípio, na verdade, do fluxo de materiais. E hoje, né, vamos começar, então, a partir do princípio de simplificação. E qual é a definição? O que é o princípio da simplificação? É reduzir, combinar ou eliminar movimentos ou equipamentos necessários. Então, aqui eu estou falando de otimizar o fluxo de movimentação ou otimizar o fluxo de equipamentos. Aqui eu estou falando de otimização, é o estado ótimo, aquele estado onde como é que eu posso deixar bem claro? Aquele estado onde eu atinjo o melhor ponto possível, é que aquele ponto ótimo. Até, inclusive, existe até um ditado que diz que o bom é inimigo do ótimo. Também a gente quer fazer a coisa ótima e acaba não fazendo nem a boa. Aqui é justamente o contrário, você deve perseguir, né? Você deve sempre ir em direção ao princípio ou aquilo que é ótimo, né? Então, as operações elas devem ser planejadas, né, traduzindo o que significa essa regra, as operações, então, elas devem ser planejadas sucessivamente, ou seja, de forma sucessiva, passo a passo, de tal modo que o material que passou por uma fase já se encontre no local e na posição desejados na fase seguinte. Esse é, inclusive, um dos princípios, podemos dizer assim, do sistema Toyota de produção, que a gente sempre vem falando, né? Então, observando esse princípio, a simplificação evitará as movimentações intermediárias. Simplificar aqui, ele traduz aquele fundamento que nós vimos, que é o fundamento primeiro, lá que fala de economizar os movimentos. Economizar significa fazer o menor tipo de movimento possível. Então, a simplificação ela vai acabar evitando movimentos intermediários e o duplo manuseio. Adaptam-se, por exemplo, transportadores contínuos na saída de uma máquina com a finalidade de levar o material à operação seguinte. Se vocês forem observar, por exemplo, quem já foi ou quem já trabalhou em restaurantes, daqueles restaurantes de empresa, você tem lá uma linha. Então, que nem eu trabalhava lá na Multibras, então, nós vemos em muita gente, né? Então, na hora do almoço, a gente chamava de bandejão, né? Então, chegava na hora do almoço, você tinha aquela bandeja de aço inox, ela tinha várias divisões. Gente, o dia da feijoada era uma coisa incrível. Como cabia feijoada na barriga da gente. Mas também, a gente trabalhava 8 horas montando fogão, era a pauleira, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente montava 2,3, 2,4 fogões, né? A gente montava por minuto, então era bastante corrido. Então, a gente ia jantar, tinha 30 minutos, né? Então, a fábrica era grande, até chegar no restaurante demorava um tempão. E a gente tinha que, muitas vezes, a gente ia adiantando a produção, podemos dizer assim, para antes da linha, a gente adiantava bastante a produção, para que eu ficasse, por exemplo, 3 minutos adiantado, porque tinha a hora do almoço, do jantar certinho, para a gente poder ir jantar mais rápido, ir na frente de todo mundo, né? Que era a hora da janta, lá a hora do bandejão. Então, depois que a gente comia, né, que você colocava comida, servia à vontade, né? Inclusive, uma coisa bacana que tinha lá. E aí para mim, foi um veneno danado, na verdade, né? Porque quando eu comecei a trabalhar lá, eu era solteiro, né? Então, quando eu casei, já tinha acho que uns 2 anos que eu trabalhava lá, né? E aí, depois que eu entrei lá, e depois de casado, né? E aí a gente comia muito lá, eu comecei a engordar bastante, né? Engordei muito lá, né? Então, a gente comia muito, porque trabalhava muito, né? Para vocês terem uma ideia, durante o dia era simples, acontecia na maioria das vezes durante o dia, eu ter que trocar a camiseta, porque eles davam uniforme, né? Essas camisas polo, como essa aqui, desse tecido, e ela era uma camiseta lilás. Cada departamento tinha uma cor de uniforme, né? Então, o pessoal da estamparia usava uma camiseta azul escura, todo mundo usava calça cinza, né? Calça de brim. Mas o pessoal da estamparia usava uma calça azul, o pessoal da pintura e da galvanoplastia usava a camiseta verde, o pessoal lá que trabalhava com
com ponteadeira, e o pessoal da submontagem trabalhava com camiseta vinho, e a gente também trabalhava com camiseta vinho, né? Então, a gente, facilmente, durante o dia, a gente tinha que trocar de camiseta, porque suava bastante. E aí, quando a gente chegava no refeitório, que acabava de comer, como eram muitos funcionários, naquela época, se eu não me engano, a fábrica devia ter uns 5.000 funcionários, então era muito grande, então a gente chegava, tinha uma linha, né? Então, você acabava de comer, você ia até uma esteira, e você colocava a bandeja em cima da esteira para a bandeja poder ir até a área a área da cozinha, onde era feita a limpeza. E lá era uma linha, como essa que nós vimos aqui, né? Então, uma pessoa tirava a bandeja, lavava e colocava na linha de trás, que já levava para outro local, que ele passava dentro de uma máquina, essa máquina secava ela, e depois eles só iam pegando e armazenando, ou, dependendo, né, da situação, já utilizava ela logo em seguida seca, já colocava à disposição numa outra linha para a gente poder pegar lá do outro lado a pessoa que ia se servir. Então, muitas das vezes, você adaptar um transportador na saída de uma finalidade que levar material à operação seguinte, como a gente viu aqui, ele é extremamente eficaz, porque reduz, né, a movimentação de pessoas e reduz também os tempos, né, a gente chama de setup, ele acaba reduzindo o setup do serviço, da atividade, né? Então, outras vezes, ela vai depender do próprio operador que usa, né, para que a colocação de peças seja feita de tal modo que facilite o trabalho do próximo operador, seja na colocação em estantes, pallets ou dentro de caixa, né? Então, aqui você vai fazer a sua montagem, você vai colocar numa caixa e a próxima pessoa pega. Na linha de montagem, ela já era contínua, né? Quando eu montava o meu fogão, a próxima pessoa já tinha a atividade dele que ele fazia, ele já levantava o fogão para que a terceira pessoa, então, só colocasse aquela parte dos tubos conectores de gás para poder utilizar o fogão e assim por diante. Tá bom? Então, a simplificação ela é uma fonte máxima de eficiência, economia de movimento e muitos outros aspectos da operação industrial. Ela deve ser uma meta da movimentação de materiais. Mas existem algumas regras para que esse princípio de simplificação seja utilizado, né? Então, qual é a regra? Desenvolva estudos e análises. Isso é extremamente importante, pessoal, desenvolver análises e estudos em cima dos indicadores. Então, economias em movimento, elas são obtidas pela aplicação do bom senso para encontrar um caminho mais simples, mais fáceis e melhores para a movimentação de materiais sem aumento de custo, né? Mas aqui, como eu estou falando de economizar movimento, eu estou falando de uma área extremamente importante, que é a área de PCP dentro de uma empresa, assim como a gente viu lá no vídeo do Carlos Menchik, né? Que é analista de materiais / PCP. Então, o pessoal de planejamento e controle de produção são eles os responsáveis por medir o tempo, né, de trabalho de cada um de nós. Na Multibras acontecia bastante isso. A gente estava montando lá o nosso fogão, parava, né, um funcionário de PCP com uma prancheta e com um cronômetro na mão, e ele ficava do seu lado cronometrando a sua atividade. Ele cronometrava várias vezes, para ver se tinha, por exemplo, alguma variação no seu trabalho, com certeza para menor, né? Porque se eu fazia meu trabalho, por exemplo, que era prender o puxador do forno era 8 segundos, né? Se eu prendesse ele em 7, ganhei o segundo, ele ia querer replicar isso também para as outras linhas. Poxa, se o Edenilson consegue, por que os outros não conseguem? E eles faziam justamente isso, porque um segundo de ganho de produtividade em 4 linhas, com certeza, era um ganho de produtividade enorme, né? Então, a simplificação de trabalho, ela envolve 7 etapas. Essas etapas, elas acabam se complementando, né? Cada uma dependendo da outra, mas cada uma ela pode levar a uma análise diferente, isso que é extremamente importante a gente observar, porque uma ou mais etapas em combinação pode ser aplicada para solucionar o problema da movimentação de materiais. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é aquilo que a gente analisa de tempo e movimento. E é interessante, pessoal, porque isso era feito na Multibras pelo pessoal de PCP, mas quando eu trabalhei como eu disse para vocês que eu trabalhei na área de serviços, né, e eu era coordenador da área de qualidade, a gente também, muitas das vezes, para ajudar a operação a reduzir o tempo médio de atendimento lá do operador, né, eu trabalhava na área de qualidade, então eu coordenava os funcionários da área de monitoria, então eles tinham que ouvir o atendimento do operador e classificar, né? De acordo com o atendimento, ele classificava o atendimento de 0 a 100, né? Era a nota, né, que era atribuída para a média de qualidade, e chamada média de qualidade. Então,
Então, muitas das vezes, a operação, né, o pessoal de operações, na verdade, pediu um auxílio para a gente para reduzir o TMA, ou para tentar entender, olha, tenta entender por que o TMA, o tempo médio de operação do supervisor, vamos pôr um nome hipotético aqui, do supervisor Jorge aumentou. Dá uma olhada para ver por que o TMA dos operadores dele. Então, o que a gente fazia, né? Então, a gente sentava do lado do operador, porque uma coisa é você ouvir a gravação, outra coisa é você sentar do lado do operador para ver o que ele está fazendo, né? E aí a gente sentava do lado do operador e nós íamos tabulando, né? Todo o passo a passo que ele ia fazer, né? Tabular que eu disse, a gente tinha uma folha, né? Porque não podia levar nenhum equipamento por uma questão de segurança de dados, né? Para não ter nenhum dado do cliente exposto. Então, a gente levava uma folha de papel e ia anotando lá o passo a passo, cada etapa que o operador ia fazer. E depois a gente tabulava isso, né? A gente chamava de palitagem, que é a nomenclatura que a gente utiliza. Então, nós colocávamos lá todos os tempos dele, e depois nós íamos dizer por que o TMA, por exemplo, estava aumentando. E a gente encontrou, por exemplo, em algumas vezes, que o tempo médio de atendimento deles estava aumentando porque eles precisavam fazer algumas confirmações positivas. O que é confirmação positiva? Dependendo do tipo de alteração que eu vou precisar fazer no cadastro do cliente, eu preciso ter certeza que eu estou falando com aquele cliente. Então, eu pergunto o CPF dele, aí depende, né, turma? Depende aí do tipo de negócio e do procedimento que a empresa tem. Mas, em linhas gerais, eu pergunto lá o CPF dele, data de nascimento, pergunto, sei lá, o nome da mãe completa dele, pergunto data de cadastro, de tipo de produto. Eu faço algumas perguntas, né, para confirmar positivamente que eu estou falando com o titular da assinatura para poder fazer a alteração. Então, a gente usava também essa análise de tempo e movimento. Inclusive, também, a gente usava essa análise de tempo e movimento para, por exemplo, eu melhorar ou acompanhar a produtividade, por exemplo, do meu monitor de qualidade, né? Para saber por que eu tinha um monitor de qualidade que trabalhando 8 horas e 20, por exemplo. Então, claro que eu tinha centrais de atendimento diferentes. Eu tinha o pessoal que atendia suporte técnico, eu tinha o pessoal que atendia retenção, e aí retenção é quando o cliente liga fazendo a solicitação de cancelamento. Então, eu sei que o tempo médio de atendimento é maior, porque a intenção do operador da central de relacionamento que recebe uma ligação de cancelamento é manter o cliente na base, né? Reter aquele cliente. Então, o tempo médio de atendimento dele é muito maior do que uma ligação de cobrança, por exemplo, de uma ligação de ativo, de uma ligação de suporte técnico, né? Então, mas eu tinha, por exemplo, vários monitores. E por que tinha monitor que ele conseguia fazer mais monitoria do que outros, sendo que os mesmos trabalhavam as mesmas 8 horas e 20, todos eles tinha uma hora de refeição e o tipo de atendimento era igual. E a gente ia entender isso. E aí você pegava, por exemplo, alguma dificuldade com o processo que ele tinha, ou uma falta de atualização, então ele ia fazer uma reciclagem na operação, ou ia fazer uma reciclagem no treinamento, então a gente conseguia fazer essa análise de movimento para identificar a dificuldade, né? Então, esse era um passo importante que pode ser utilizado aí em qualquer ramo, né? Em segundo lugar, é analisar a medida do trabalho. Aí, quando a gente fala de analisar a medida do trabalho, nós estamos falando exatamente da abrangência da função dele, do trabalho que realiza. Depois, a terceira etapa, a etapa de análise de programação da distribuição do trabalho, como o trabalho está sendo distribuído. Será que eu tenho uma pessoa que provavelmente pode estar fazendo um processo mais do que o outro? Né? Ou eu posso, por exemplo, fazia lá, colocava o puxador no forno, né, do fogão, arrebitava o puxador e eu arrebitava as duas barras, né, na parte inferior do fogão, que era para poder apertar e colocar o pé. Só um instante, a gente está com uma coceira aqui no olho, porque ele precisava apertar o pé, né? Então, eu levava em torno de 6 a 8 segundos para fazer. Mas a pessoa do lado, de repente, ele tinha que parafusar aquele
vidro que vinha em cima, aí ele tinha que levantar o vidro, na parte posterior ele tinha que pôr algum chicote, né, que é aquela tomada. Será que ele não estava fazendo mais tarefa que eu e eu estava fazendo de menos? Então, essa análise de programação e distribuição do trabalho, ela quer dizer exatamente isso, tá? Outra coisa também é a análise do processo, né? Será que o processo não pode ser encurtado? Será que o Edenilson, lá na linha de montagem, não está fazendo alguma coisa que, de repente, não precisa fazer? Depois, a etapa de número 5, análise dos fluxos, né? Qual é o layout? Claro que no layout, no nosso caso lá, por exemplo, a linha de montagem é uma linha reta, né? É uma linha reta que a gente já viu que é o melhor tipo de construção, né? Que você tem quando você trabalha com fluxo contínuo de produção. A etapa de número 6 é a análise das técnicas de segurança do trabalho. Será que o trabalho que eu realizo, por exemplo, ele tem segurança? Todo aquele ambiente ele está salvaguardado por medidas de segurança? Isso é importante também a gente notar. E sétimo, né, métodos padronizados, processos e equipamento. Quando eu falo de método padronizado, se a pessoa ficar no meu lugar, se imagine, por exemplo, um dia eu não fosse trabalhar, que eu estava doente e não pude trabalhar. Tem alguém lá que vai fazer o meu trabalho? Ou seja, existe lá uma instrução de trabalho dizendo, olha, o fogão vai passar por você, você tem que pegar essa peça que fica na gaiola atrás de você, tem que observar se ela não está arriscada, depois você fixa ela, pega 2 rebites de tal medida, depois nesse outro container que tem nessas travessas que vão na parte inferior do produto, você pega 2, vai usar um rebite de outra medida. Será que tem essa instrução de trabalho, ela está padronizada? Ou se eu faltar, ninguém faz o meu trabalho? E na maioria das empresas, infelizmente, né, gente, é isso que acontece, né? Se você falta, não tem quem faz seu trabalho. É tanto que, muitas das vezes, a gente acaba até vendendo as férias nossas justamente por isso, né? Para não deixar a empresa na mão. Mas método de trabalho padronizado é justamente isso. Ou você ter pessoas, né, que um saiba o serviço do outro. Isso é extremamente importante. Eu, nessa última empresa que eu trabalhei, né, uma empresa aqui sediada na cidade de Barueri, aqui em São Paulo, lá eu conheci o trabalho dos outros coordenadores. Os coordenadores conheciam o meu trabalho e eu conhecia o trabalho deles. Então, se qualquer um de nós tivesse qualquer disposição, não conseguisse trabalhar, ou precisasse trabalhar em home office, por exemplo, e a gente fez isso aí durante a pandemia, não havia problema nenhum. O outro coordenador, ele conseguiria tocar o barco, claro, né? Naquela correria, mas ele conseguiria tocar o barco. Normalmente é isso que as empresas precisam primar, né? Que o trabalho seja colaborativo, que as pessoas entendam o que as outras fazem, para que você tenha, então, como a gente diz aqui, um método padronizado, os processos também padronizados e equipamentos também à disposição de todo mundo, tudo bem? O quinto, né, e o último princípio desse slide, porque tem mais outros, né? Como eu disse para vocês, nós temos outros fundamentos, eles são vários, é importante que nós passemos por todos eles, é extremamente importante isso, é o princípio da gravidade. Lembra que nós já vimos ele como fundamento, mas vemos ele como princípio da gravidade. Inclusive, no vídeo que nós assistimos na última aula, a gente viu lá o princípio da gravidade sendo utilizado pela Amazon, lá na esteira, né? Vocês podem ver que tinha uma parte da esteira, né? Assim como você tem aquela esteira rolante, então, como ela é inclinada e ela é de rolo, né? Então, você coloca a caixa e o próprio peso da caixa, ele acaba deslizando ela, e no final ele tinha uma esteira que ele descia rapidamente. Então, usar o princípio da gravidade, até por uma questão de economia, né? De energia elétrica, economia de equipamento e assim por diante. Então, a força motora mais econômica é a gravidade, ou seja, ela trabalha sozinha, né? A gravidade está à disposição para quem quiser utilizar, né? Então, esse é certamente um princípio bastante óbvio, mas também é um dos que são deixados de lado com muita frequência devido à sua simplicidade. E para até ter comentado com vocês de um sistema, e a gente, não sei se tem um desses vídeos que nós vamos ver, eu não me recordo agora, eu já assisti eles há algum tempo não, assisti eles no ano passado, utilizando aí no curso de Expresso, né? O Novotec Expresso, que é aquele curso de 3 meses. Então, eu estava ministrando aula via EAD, né? Porque o Novo Expresso ele foi totalmente EAD. Então, eu ministrei o curso. Eu lembro que num desses vídeos, não sei se foi uma imagem, se foi apenas uma imagem, a gente viu realmente uma esteira que ela era em formato de caracol, como eu disse na aula anterior, né?
Então, esse é tão simples que muitas vezes ele passa desapercebido. Então, sempre que existir uma diferença, né, eu lembro que eu até comentei com vocês quando eu falei de fundamento, sempre quando você tiver uma diferença de nível, né, entre um local e outro, por menor que seja, deve ser levantada, considerada, aventada, né, anota no seu dicionário, aventada a hipótese de efetuar essa movimentação de materiais por gravidade. Por quê? Aliás, essas diferenças de nível, elas são muitas das vezes intencionalmente projetadas, a fim de possibilitar a movimentação num plano inclinado, do tipo escorregador ou de rolete, como a gente viu lá da Amazon, né, de rolete, basta poucos centímetros de diferença de altura para conseguir muitos metros de transporte horizontal por gravidade, né? Inclusive, as empresas, se observar esse centro de distribuição, muitos deles estão justamente em locais, em terrenos que são inclinados. Então, assim, dessa forma, né, com esse nível de diferença, as rampas oferecem geralmente um reduzido declive, né? Então, no caso de, por exemplo, diferença elevada de nível, como no caso de andar por outro, transporte por gravidade, ele pode ser feito por plano inclinado, porém esse apresentará a forma de espiral. Ó, que bacana aqui, que a gente acabou de falar. O que fará diminuir a velocidade e o impacto na chegada, né? Você pode ver que o espiral ele começa assim, bem inclinado e depois ele vai se alargando, né? E depois, muitos planos inclinados, eles acabam sendo do tipo móvel, ou seja, eu consigo levar de um lado para o outro, e isso é extremamente importante, né? Lembra quando a gente falou lá da flexibilidade, lá em cima do princípio de flexibilidade? Ou seja, eu posso usar o equipamento numa esteira hoje, né? Depois eu posso usar ela num outro mezanino, posso acoplar ela em um outro lugar, por isso que é importante a gente trabalhar com esse princípio também, que nós vimos de flexibilidade. Então, muitos planos inclinados são do tipo móvel, permitindo grande flexibilidade em sua aplicação. E aí, como todos os outros, existe a regra, né? A nossa regra. E qual é a regra? Use a gravidade onde possível para mover materiais. Isso a gente não abre mão. Um dos itens mais custosos da indústria é força para obter um processo. E quando eu falo de força, eu falo de energia. Quando eu falo de energia, eu falo de energia elétrica. E a gente, inclusive, agora, nesse período que nós estamos, né, estamos aí com esses recursos hídricos, claro, ainda bem, né, que começou a chover, infelizmente, né, a chuva ela tem sido torrencial em alguns lugares, e aí tem causado, pelo menos nesse momento que a gente grava a nossa aula, tem causado como causou no mês passado aí, né, infelizmente, mortes, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em Salvador, na Bahia, né? Infelizmente ocorreu isso, mas a chuva ela acaba enchendo, né, os rios e aí depois vai lá para as hidrelétricas e acaba gerando energia, né? Então, infelizmente ocorreu isso, mas o acúmulo de água ele é bom nesse ponto em que ele ajuda a reduzir, né, o custo energético, ajuda também ao meio ambiente, né, porque quando o recurso hídrico falta, o que o governo acaba fazendo? O operador, na verdade, não o governo, né, mas o operador do sistema elétrico ele acaba fazendo, ele vai acabar utilizando outros tipos de usina, né, principalmente usina a carvão, né, que a gente fala de usina a carvão, usina a óleo, e aí acaba afetando bastante o meio ambiente. Mas quando a força gravitacional pode ser usada, uma economia, com certeza, ela é obtida. Então, a gravidade ela é universalmente utilizável como uma fonte de força livre, ninguém paga, a gravidade está à disposição da gente, e o bom senso vai ditar o seu uso em qualquer lugar plausível, né? Quando e onde possível, gravidade como uma força motora para mover materiais deve ser a primeira consideração feita para se verificar a possibilidade de seu uso. Então, em alguns instantes, os ambientes têm sido alterados para fazer o uso da gravidade. Por exemplo, a primeira de uma série de estações pode ser construída de modo que os materiais fluam sucessivamente para níveis inferiores. E aí, um grande exemplo disso são os dutos, né, pessoal? Né, o bodal dutoviário, onde você transporta dutos, você transporta combustível, você transforma, por exemplo, o duto da Bolívia aqui para o Brasil, que você transporta
combustível, né? Os dutos, eles são um grande exemplo que você usa, né? Se você descer aqui para o lado, por exemplo, de Cubatão, quando você vem lá da Praia Grande subindo aqui para São Paulo, ou quando você desce lá para Cubatão, se você passa por ali, se você observar, você vai ver que naquelas montanhas, naqueles montes que tem ali perto de Cubatão, você vai ver grandes tubos, né? Então, ele até aproveita, né, a descida, né, do monte, podemos dizer, esse escorregador do monte, para poder levar os combustíveis até aqueles locais ali onde faz lá o refinamento e o armazenamento do petróleo, tá bom? Depois, a gente tem aqui, então, no nosso próximo slide, terminamos aqui, então, os primeiros 5 princípios de movimentação. Vamos agora para o próximo princípio da utilização do espaço. Qual é a definição dele? Vamos ver, então, o que a literatura diz. A literatura diz o seguinte: o aproveitamento dos espaços verticais contribui para o descongestionamento das áreas de armazenagem e para a redução dos custos unitários de estocagem. O que isso significa, pessoal? Que cada vez mais, o que as empresas, né, vocês perceberam, né, pelos vídeos que a gente viu, cada vez mais, né, os operadores, as empresas têm optado por utilizar os espaços verticais, porque eu consigo aproveitar todo o pé direito. Lembra lá do pé direito, né? Eu consigo aproveitar todo o pé direito. Opa, é para cá. Isso. Exatamente. Eu consigo aproveitar todo o pé direito, é toda aquela altura do piso até o teto, né? Podemos dizer assim, do depósito. Então, comparando-se, por exemplo, através de um estudo, o volume total em metros cúbicos disponível no local para qualquer para a movimentação de materiais, com o volume efetivamente aproveitado, observar-se-á um coeficiente de aproveitamento espacial. Professor, o que quer dizer isso? Bom, eu vou olhar hoje, por exemplo, né? Eu vou olhar o que eu estou armazenando. Então, imagine que eu armazenei tudo numa única, igual aqueles engradados que a gente viu. Então, imagine que eu armazenei tudo, eu tenho um depósito muito grande, coberto, bastante alto, o pé direito dele é muito alto, e eu estou armazenando, só de repente lá, sei lá, 5 caixas de cerveja, né? 5 engradados, mas eu conseguiria colocar até muito mais. Eu não estou aproveitando todo o espaço total dele. Então, o que eu faço? Eu pego o espaço que eu estou armazenando e divido pelo metro cúbico. O que é o metro cúbico? É altura, largura e profundidade. Né? Então, eu faço isso para saber, por exemplo, qual é o coeficiente, ou seja, qual é o percentual que eu estou aproveitando do meu depósito. Então, na prática, é bastante comum observar-se reduzido aproveitamento dos espaços verticais, tanto em relação à armazenagem quanto à movimentação de materiais. Então, o aproveitamento dos espaços verticais, como é que eu posso dizer? Ele torna-se mais fácil e pouco dispendioso, aplicando-se o princípio do empilhamento de materiais sobre os pallets. Lembra aqueles pallets que nós vimos lá naquele vídeo lá da barca, vlog? Inclusive, quando a gente for ver os equipamentos, aguenta um pouquinho aí, que a gente vai começar a ver também a parte visual, né? Vamos ver bastante imagens, vídeos sobre pallets, né? Conhecer um pouco mais da estrutura, mas a gente precisa isso, e para você poder chegar lá, precisamos passar pelos fundamentos, né? Então, o aproveitamento dos espaços verticais torna-se mais fácil e pouco dispendioso, aplicando-se o princípio do empilhamento de materiais sobre os pallets, que permite, com auxílio de empilhadeiras, alcançar grandes alturas com facilidade. A única limitação desse procedimento é a taxa de compressão admitida por cada material, de acordo com o peso resultante da área de empilhamento. O quê? O que quer dizer isso? Quando diz taxa de compressão aqui, turma, né? Resumindo, né? Quantas caixas... Imagine, por exemplo, que eu tenho uma caixa em que eu coloco, sei lá, 24 detergentes, né? 24 garrafinhas de detergente. Então, eu pego uma caixa e coloco os 24. Se eu pegar uma outra caixa com 24 e colocar em cima dele, quantas eu vou conseguir armazenar sem que afete aquela primeira? Né? Imagina, é igual quando a gente, não sei se vocês já viram aqueles filmes que tem circo, que você vai ver aquelas pessoas que fazem aquela torre humana. Quantas pessoas será que eu preciso colocar na torre para que aqueles de baixo consigam suportar? Existe uma determinada quantidade, é isso que ele chama aqui de compressão, né? É no caso do lado dos fogões, né? Os fogões, por exemplo, lá da indústria que eu trabalhava, eu poderia armazenar no máximo 5 fogões.
Se eu colocasse um sexto fogão, com certeza o primeiro fogão já ia danificar, ia quebrar aquela tampa de vidro. Então, eu não podia colocar mais 5. É tanto que na própria embalagem dos produtos, ele vem dizendo lá a capacidade máxima. Então, se você olhar em qualquer embalagem fechada, ele vai ter lá a capacidade máxima de empilhamento, que é justamente a taxa de compressão que aquele produto suporta de peso sobre ele, tá bom? Por isso que é importante também a gente olhar para isso quando falarmos de utilização do espaço. Mesmo esse fator pode ser controlado por um acondicionamento adequado ou com estruturas porta-pallets, né? O que é uma estrutura porta-pallet? É como se fosse uma prateleira muito grande. Só que, em vez de você colocar o produto nela, você coloca um pallet e ela entra lá no pallet. Inclusive, né, no próximo vídeo que a gente tiver aqui, vocês vão ver alguns pallets e eu estou colocando lá na estrutura porta-pallet. Ou seja, imagine, por exemplo, uma prateleira que, em vez de você colocar, por exemplo, uma caixa, né, com 12 garrafas, né, 12 unidades de detergente, você coloca um pallet com 50 caixas. Imagina aquelas caixas que a gente viu, que o Iberê mostrou lá naquele vídeo, que a gente viu lá da Amazon. Imagina um pallet daquele lá que tinha Kindle, né? Que é aquele leitor de livro da Amazon. Imagine, por exemplo, um pallet daquele, você vai e coloca numa prateleira. É isso que ele está explicando aqui para a gente. É isso que quer dizer, então, esse material. Então, mesmo esse fator pode ser controlado por um acondicionamento adequado ou com estruturas porta-pallets. No projeto de pisos das áreas de depósito, será levado em consideração, isso é bastante interessante, a carga por metro quadrado que esses deverão suportar. Não é, mas eu não posso colocar qualquer peso no piso? Não, mas claro que não, né? O piso afunda. O piso pode afundar, por isso que tem que ser planejado, né, de forma adequada. O uso efetivo e eficiente precisa ser feito para todo o espaço disponível, lembra? É um local que você, se for alugado, você paga por cada metro que tem ali. Então, quanto mais você usar o bem, quanto mais você usa isso, mais vai diluindo, né, o seu custo. O espaço na movimentação de materiais, ele é tridimensional, ou seja, ele é x, y, z, né? Ele tem altura, largura e profundidade. Por isso que a gente fala de tridimensional, é de 3D, tá bom? E, portanto, contado como espaço cúbico, né? Então, o que a gente precisa tomar bastante cuidado? Primeiro, nas áreas de trabalho, espaços agrupados e não organizados e corredores bloqueados devem ser eliminados. Por quê? Eu tenho que utilizar o espaço da melhor maneira possível. Tudo bem? Depois, também, interessante, nas áreas de estocagem, eu tenho que tomar algumas medidas também. Uma delas é maximizar a densidade de estocagem. Aliás, o objetivo de maximizar a densidade de estocagem precisa ser equilibrado em relação à acessibilidade e seletividade. Ou seja, não adianta eu usando a expressão mineira, né, socar produto lá e depois a pessoa tiver dificuldade para entrar. Imagine que eu coloco um monte de produto e não tem corredor. A pessoa só consegue tirar pela frente. Legal, você colocou um monte de produto. Tem muito produto lá, mas como é que a pessoa vai retirar? Só tem uma entrada para aquele corredor. Ou seja, se uma pessoa estiver tirando o produto, a outra não consegue entrar. Eu tenho que esperar sair. Não é melhor você, então, deixar corretores nas laterais, inclusive na parte traseira, para que a pessoa possa tirar pela lateral, possa tirar pela frente e por trás, né? Então, não adianta nada eu ocupar a densidade, mas prejudicar uma outra coisa, né? Tem que ser levada em consideração isso. Outra coisa também, em relação a transportar cargas, dentro de uma instalação, o uso do espaço aéreo deve ser considerado também como uma opção. Então, utilize o espaço total, inclusive o espaço aéreo, né? Lembrando, né, agora eu me recordei, quando eu trabalhava nessa indústria, tinha lá a parte, por exemplo, lá de produção, onde você tinha a estamparia, lá na estamparia, então, imagine que chegava aqueles caminhões, chegava com bobina de aço, né? Bobina de aço inox, é pesado, não tem como você pegar aquilo com uma empilhadeira zero muito grande. Então, o caminhão entrava diretamente lá na fábrica e tinha a gente vai ver, inclusive, um modelo dele, você tinha lá aquelas, a gente chamava de grua, né? Ela, como a fábrica ela é bem larga, então nas laterais, né, da fábrica você tinha grandes estruturas de concreto e a grua ela ficava exatamente, né, como ela ficava na lateral. Então imagina um trilho bem largo, né? Imagina um trilho bem largo que ficava nas laterais e a grua ficava em cima desse trilho e aqui ela tinha um gancho, né? Só para, deixa eu ver aqui, isso.
Deixa meu olho. E aqui ela tinha o gancho, então ela descia, pegava aquela bobina, levantava e levava direto para o local onde ela precisava ser colocado nas máquinas ou precisava ser armazenado. Então, eu tinha uma grua que ela usava o espaço aéreo para poder descarregar os caminhões que traziam as bobinas, né, de aço inox, que era utilizada para fazer os tampões lá dos fogões. Tudo bem? Qual é a regra? A regra de ouro, né? Qual é a regra para a utilização, o princípio de utilização do espaço é economize espaço. Então, o espaço de estocagem é melhor avaliado em termos de capacidade cúbica. Se você puder utilizar a capacidade cúbica, faça uso disso, né? E faça bom proveito, né? Podemos dizer assim, disso também. A regra da economia de espaço afirma que o equipamento deve ser selecionado de modo a permitir a utilização do espaço cúbico para estocagem. Equipamentos de movimentação de materiais não devem ser utilizados somente para o transporte horizontal, mas também para a estocagem vertical. Dobrar a capacidade de estocagem é equivalente a cortar o espaço do piso pela metade. Grandes economias são obtidas quando é possível adquirir as vantagens do direito aéreo. Estocar mercadorias até 6 metros é muito comum, dependendo do tamanho e da estabilidade do item, contenedor ou do pallet. Então, vocês vejam que é extremamente a gente levar em consideração esse uso tridimensional aí do meu equipamento, tudo bem? Vamos agora, então, para o 7º princípio. E o 7º passo é princípio do tamanho da carga. 7º passo, princípio do tamanho da carga. E o que significa isso, né? O princípio de tamanho da carga? A definição, né, na literatura, a economia em movimentação de materiais é diretamente proporcional ao tamanho da carga movimentada. Né? Lembra? Diretamente proporcional? Se aumenta uma, aumenta a outra. Isso que chama diretamente proporcional. Né? Se aumenta um, aumenta o outro. E inversamente proporcional ao contrário. Se aumenta um, diminui o outro, e assim por diante. Tudo bem? Então, trata-se aqui de um dos princípios mais importantes da movimentação de materiais, também conhecido por princípio das cargas unitizadas. Lembra que ele é um dos fundamentos que a gente viu lá na nossa aula de fundamentos de movimentação de materiais? Sempre quando fizer o transporte faz unitizado. Vocês viram lá naquele vídeo da Amazon, lá do Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, vocês viram que lá eles iam pegando as mercadorias que eram embaladas e iam colocando lá naquelas gaiolas que tinha até uma lateral de papelão, eles iam colocando ali, vocês viram? Por quê? Para poder unitizar, para poder ser transportado maior. Então, de lá, ele pega, por exemplo, aquele pallet, você vê que eles entravam com o pallet diretamente no caminhão, né? Ele levava com a paleteira, né? Então, ele pegava a paleteira e levava direto com a paleteira direto para dentro da doca, direto para dentro do caminhão. Então, é considerado um conhecimento empírico. Empírico aqui significa por experiência, por experimentação. Né? Então, é considerado um conhecimento empírico o fato de ser mais fácil movimentar um certo número de itens aglomerados em uma única unidade do que cada um desses itens separadamente. É a mesma coisa que o pessoal lá da Adib, né, gente? É esse que era o nome lá do vídeo, isso mesmo, da Adib, da revenda da Adib da Ambev, era a mesma coisa, você vê. Em vez de eles fizerem o transporte de cada engradado de cerveja, eles chamam de litrinho, né? Então, em vez de ele fazer tirar cada engradado, que ele sabe que vai demorar, tirar cada engradado e transportar no pallet caixa por caixa, eles fizeram lá um jeito que ele consegue passar toda a carga de um pallet para o outro. Né? Por quê? E por que isso é considerado um conhecimento empírico? É por experimentação. Se eu juntar tudo num único pedido, é muito mais fácil do que eu fazer apenas uma vez. Né? Se eu carregar tudo num único pallet, é muito melhor do que eu ficar transportando item a item. Então, além da economia direta de movimentação, também é de se considerada também a menor incidência de danos ao material. Se eu unitizo a carga, é claro, obviamente também, isso faz com que eu danifique menos a carga, porque, lembra, eu vou movimentar uma única vez, em vez de movimentar várias outras vezes. E os danos, a gente sabe que eles são um risco permanente, né, na movimentação. O fato de se movimentar já leva
né, já pode ocasionar o dano. E esse risco é diretamente proporcional ao número de operações que cada item está sujeito. Ou seja, quanto mais vezes eu movimentar um item, maior a chance dele ser danificado. Quanto menos movimentação eu fizer, menos chance dele ser danificado. Por isso que aqui nós dissemos que ele é diretamente proporcional. Então, o que deve se fazer, então? Então, tem que se reduzir grandemente o manuseio quando unidades pequenas são combinadas ou simplesmente agregadas para formar uma unidade maior. Aqui a gente vai usar aquele mesmo princípio chamado de aglutinação. Lembra? Quando eu vou classificar materiais, eu tenho que aglutinar, ou seja, eu tenho que procurar as características idênticas, de repente o tamanho da caixa, o tipo de produto, ou o cliente. Imagina que eu tenho um cliente que comprou, sei lá, comprou maionese, comprou no atacadista. Então, ele comprou maionese, comprou açúcar, comprou fardos de arroz, ou seja, para mim poder despachar para esse cliente, eu não vou mandar um em cada caminhão. O que eu faço? Eu pego todos os pedidos deles, coloco num único pacote e encaminho. Né? As empresas fazem bastante isso. Né? Então, esta então será movimentada por equipamento mecânico de capacidade adequada. A redução do custo de movimentação de materiais, resultante da aplicação do princípio de cargas unitizadas, pode variar. Olha que bacana, pessoal. Pode variar de 10% a 90% conforme o caso. E é recomendado também que, conforme aumenta o tamanho da carga, existe, como é que a gente pode dizer? Existe um limite além do qual se torna maior o custo e é menos prático movimentar. Então, é lógico concluir outro axioma importante, né? Outra definição importante. Existe um tamanho de carga ideal definido em uma determinada operação de movimentação. Ou seja, qual é a carga máxima que eu posso movimentar em determinado tipo de operação? Eu lembro quando eu trabalhava no Antibrás no setor de logística, quando eu, por exemplo, carregar os contêineres, então eu tinha um contêiner de 20 pés, eu tinha um contêiner de 40 pés, e você tinha a carga exata que você podia colocar em cada um daquele contêiner. Além da carga exata, a quantidade exata, você tinha a amarração. Né? O que é amarração? Era como os produtos eram alocados lá dentro. Então, se eu não colocasse os produtos exatamente naquela disposição, eu não conseguiria colocar, por exemplo, a quantidade de fogões dentro de um container. Agora, você imagina, né? Você carregar um container que tem lá um navio no porto esperando, né? Por exemplo, aquele material, você está carregando aquele container, quando chega no final, não deu para colocar o produto porque você armazenou de forma incorreta, não seguiu o layout. Inclusive, quando a gente faz exportação, vindo do departamento de exportação via fax para nós, pasme, usava fax, né? Eu usava fax naquela época que eu trabalhei lá. Então, no fax vinha o desenho de como os produtos tinham que ser carregados, qual era a ordem e como é que eles tinham que ser dispostos dentro do container. Se fizesse diferente, gente, não cabia. Né? Empiricamente, né, ela já havia sido testada, então todos nós sabíamos que se colocar diferente ia faltar fogão. Aí você tem que descarregar um container todinho para carregar de novo, nossa, pelo amor de Deus, né? Como dizem, misericórdia, né? Seria um trabalho danado. Então, é recomendado também que, conforme aumenta o tamanho da carga, exista um limite além do qual se torna maior o custo. E é menos prático movimentar. Mas aqui nós estamos falando de nível de serviço. Né? Então, que é o NS. Se o cliente estiver disposto a pagar mais, né, que mal tem. Tudo tem que ser combinado com ele. Mas é claro, se você for aumentar mais a sua capacidade, por exemplo, né, pode ser ter dificuldade para movimentar, mas também você tem que levar em consideração os seus equipamentos. Né? Então, é lógico, né, quando a gente olha esse cenário, concluir outro axioma importante, né? Aliás, desculpe, as considerações práticas impedem o tamanho da carga de se tornar excessivamente grande e de difícil movimentação. Se não for prático, não faça. Né? A ideia geral é essa. Se não for prático, não faça. Né? Não queira fazer se não for prático. Né? Se você viu que não tem praticidade nenhuma, não faça. E qual é a regra, né, que você deve seguir? Quando necessário, reprojete embalagens. E a gente vai ter uma aula falando sobre embalagens, né? Está preparada, está já no forno quentinho para nós. Então, quando necessário, reprojete embalagens para melhor formação das cargas unitizadas e prevenir a avaria do produto. E aqui tem um exemplo, gente, vou até tomar uma água, é um exemplo simples, que é justamente o papel higiênico.
Não sei se vocês já perceberam, né? Mas há alguns anos, eu acho, não me recordo quantos anos, tá? Mas eu lembro que aquele rolo interno, né, onde o papel higiênico é enrolado, ele era bem duro o material dele, então ele não dobrava, ele era circular. Então, por exemplo, quando você colocava vários rolos, né, normalmente tem aqueles sacos de 4, né, sacos não, desculpe, turma, você tem embalagem com 4 unidades, com 8, com 12, com 16, com 24, e eu acho que são 36, se eu não me engano, né? Eu acho que vai até 36, ou 30, não lembro agora, eu não lembro, gente. Mas ela vinha aqui, ela vinha redonda, né? E é o que acontecia. Você colocava uma do lado. Como é redondo, né, turma? Então, como ele é redondo, não tem encaixe, né? Então, se não tem encaixe, você tem um objeto redondo, o que acontece é que vai sobrar, encosta um no outro no meio, mas as laterais não encostou. Então, você tem espaço ali que não é utilizado. E aí, o que as indústrias? Então, você tem perda de espaço, você tem mais plástico, né, para poder embalar ele, porque como são unidades de 4, unidades de 12 e unidades de 4, 8, 12, 16, 32 ou 30 e assim por diante, você tem mais plástico para poder embalar essas unidades, unitizar elas, e depois também dentro do caminhão também ele vai ocupar mais espaço porque ele é redondo, não vai encaixando no outro. Então, o que a indústria de papel higiênico fez? Fez aquela parte interna, né, o miolo, né, aquele miolinho dele marrom, fez aquilo de um material mais frágil, e ela economiza então no papelão, e se vocês observarem agora, eles vêm pressionados. Já perceberam isso? Ele vem pressionado, né? O rolo de papel higiênico agora ele não está mais redondinho, né? Ele vem amassado, e é com isso, imagine o ganho que as empresas tiveram, né? Ela reduziu o papelão que ia no interno, fez um papelão mais frágil. Se ele é mais frágil, é menos denso, na verdade, né? Não vamos usar a expressão frágil, vamos usar uma expressão aí de administradores de materiais. Ele tem uma densidade menor, por causa disso, quando você tem o rolo de papel higiênico, né? Ele é pressionado e aí, né, ele fica mais fino, né? Ocupa menos espaço. E aí eu tenho menos plástico, né, para poder envolver essas unidades, e também dentro do caminhão consegue carregar mais e também armazenar mais. Você vê uma única alteração numa reprojeção de embalagem, que é essa regra que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos falando, ela já trouxe um ganho enorme para a indústria de papel. Uma outra coisa também, se eu me lembrar, se eu me recordar, eu gostaria de mostrar para vocês também, são as embalagens de PET, né? Não sei se vocês já viram o vídeo, mas o PET não é aquela garrafa toda que vai... Imagine um caminhão cheio daquelas garrafas. Ia ser uma perda enorme uma perca, né? A gente sempre usa a palavra errada, desculpa. Uma perca enorme de espaço dentro do caminhão, você coloca aquelas garrafas vazias, por exemplo, né? Mas como ela é feita? Não sei se você já foi se vocês já viram em alguns aniversários, que você recebe como se fosse um pequeno frasquinho que eles colocam aquelas balinhas, e é um frasquinho compridinho. Não sei se vocês já viram. A embalagem PET também é daquela mesma forma. A boca dela é normal, o bocal e a tampinha, ele é normal, não tem como mexer. Mas o corpo dele ele é pequenininho, e aí eu vou mostrar, num dos vídeos eu mostro, quando estiver mostrando a embalagem, eu vou mostrar para vocês. Então, aquilo ele é feito de plástico, ele é pequeno, e aí, quando você vai utilizar ele lá na linha de produção, ele é colocado numa máquina, essa máquina esquenta e infla ele. Quando ela infla, ela cresce, né? Deixa eu olhar para cá. Isso, então ela é pequenininha, né? Um frasquinho pequenininho. Quando ela infla, ela cresce, e aí, quando ela cresce, então, aí é que ele injeta o produto, né? Injeta lá o líquido dele. É que eu não me recordo se eu tenho agora, eu estava até pensando em pausar a gravação e olhar dentro do armário, mas eu não tenho. Deixa eu lá ver se eu tenho, e aí eu já pauso a gravação aqui e volto para poder mostrar para vocês. Só um instante que eu vou pausar. Achei, turma, esse tubinho aqui, tá vendo? Ó? Vou tirar aqui a tampinha para cá, vou baixar esse tubinho aqui. Opa, tá bem apertado, ó. É claro que esse aqui não é um de PET, né? Mas ele é parecido com esse frasquinho.
Então, esse frasco, ele entra na máquina, né? Ele é de plástico, né? Ele é bem duro mesmo. Então, ele entra na máquina, a máquina injeta um ar muito quente, ele expande, fica naquele formato, né? E depois ele só entra lá para poder despejar o líquido, a bebida, o refrigerante, o suco, que seja, tá bom? E aí vai a tampinha, tá legal? Então, é isso aqui, ó. Então, o que que o fornecedor, então, do PET fez? Fez isso, né? A gente fazer aquelas garrafas grandes, é claro, ocupa bem menos espaço, é muito melhor para poder transportar, né? Você vê, uma pequena alteração na embalagem trouxe um efeito positivo muito grande. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, vamos continuar aqui. Nós estávamos na regra, né? Estou olhando aqui no material. Então, quando necessário, reprojeta embalagens para melhorar a formação das cargas unitizadas e prevenir a avaria do produto, né? Então, acho que esses dois exemplos tornam claro, né, para nós isso, né, pessoal? Frequentemente, o tamanho e a forma do produto ou de sua embalagem pode impedir a formação da carga unitizada. Isso pode ocorrer. Se o produto é redondo, por exemplo, é claro que as empresas elas vão primar e priorizar sempre você ter uma embalagem de forma quadrada, né? Ou que tenha aresta para que você justamente possa utilizar a capacidade máxima de armazenamento e de ocupação de espaço. Então, quando isso ocorre, é melhor averiguar as possibilidades de mudar o tamanho ou a forma da embalagem. Outros fatores também que podem limitar o tamanho das cargas são limitações do edifício, coluna, largura, altura das portas, capacidade dos elevadores, rampa, especialmente limitações de carga do piso. Lembra? Se eu preciso saber qual é o produto, é por isso que a embalagem de produto é importante. Eu preciso primeiro saber que tipo de produto é embalagem, né? Ou eu vou armazenar para depois eu fazer todos esses outros cálculos, né? Largura dos corredores também pode impactar bastante. Então, há limitações práticas para a largura dos corredores, eles não devem representar mais do que 35% do espaço total do piso. Corredores menores do que 1,20 m, maiores que 4 metros, são geralmente muito custosos. Tem que tomar bastante cuidado. Equipamentos de movimentação de materiais disponíveis. Né? As cargas devem ser de tal tamanho que limitem o tamanho do equipamento de movimentação de material ao padrão. Né? Os equipamentos são padrão. Então, se eu tenho uma empilhadeira padrão, ela tem uma largura que o garfo dela pode abrir, que ela tanto abre para cá, né? Como ela também vai para frente. Eu tenho alguns prolongadores que são colocados, né, como se fosse luva, né? Parece engraçado, né? Mas é como se fosse uma luva de ferro que você coloca no gancho da empilhadeira para que ela tenha um ganho para que ela tenha um ganho de produtividade, tá bom? De profundidade, desculpa, a palavra é profundidade. Então, modelos deixa eu voltar aqui a leitura para não confundir vocês. As cargas devem ser de tal tamanho que limitem o tamanho do equipamento de movimentação de material para que ele seja usado sempre no padrão. Tem hora que eu falo muito rápido, né pessoal? Modelos populares que são, ao mesmo tempo, convenientes para o transporte de outros itens. Esses equipamentos devem ser suficientemente manobráveis e flexíveis para fornecer utilização econômica. As cargas unitárias, né, como a gente vem sempre falando aí para vocês, elas deverão ser adequadamente dimensionadas e configuradas numa forma tal a realizar os objetivos de fluxo de material e inventário em cada estágio da cadeia de suprimentos. Menos esforço e trabalho serão necessários para coletar e movimentar quaisquer itens individuais como uma carga única, do que movimentar muitos itens de uma só vez. O tamanho e a composição da carga podem mudar à medida que o material e produto se movimentam através dos estágios da manufatura e dos canais de distribuição resultantes. Cargas unitárias grandes são comuns tanto antes como depois da manufatura, na forma de matéria-prima ou produto acabado. Durante a manufatura, cargas unitárias menores, incluindo poucos itens ou apenas um, rendem menos inventário em processos e menores tempos de troca. Cargas unitárias menores são consistentes com as estratégias de manufatura que abraçam objetivos operacionais como flexibilidade,
fluxo contínuo e entrega just in time. Just in time, né? A filosofia implantado lá, a metodologia, na verdade, né? Que ela é uma filosofia de trabalho, né? Para os japoneses, para nós é uma metodologia, que just in time significa no tempo certo, no tempo necessário, né? Cargas unitárias compostas de um mix de diferentes itens são consistentes com as estratégias de fornecimento customizado e o just-in-time, conquanto a seletividade de itens não seja comprometida. E aí ficou o quê? A regra. Qual é a regra? Lembra? Sempre terá uma regra para cada um desses princípios. O que a regra diz? Né? Uma regra unitária, uma carga unitária. Uma carga unitária é aquela que pode ser estocada ou movimentada como uma entidade única, uma única vez, de uma só vez, como um pallet, contenedor ou contentor, sem levar em consideração os números de itens individuais que a compõem. Tudo bem? Então, até aqui, pessoal, nós vimos esses princípios, né? Já vimos 7 princípios, mas vamos ver o 8º, e aí a gente vai assistir aí mais um vídeo, e aí fica faltando só 2, como anteriormente nós vimos 3 princípios, vemos mais 5 agora, fechamos no 8º, que é o princípio de segurança, e após isso vamos ver mais um vídeo lá vamos ver mais um vídeo sobre equipamentos, né? Na verdade, não é equipamentos, um vídeo que a gente consegue ver, então, aí a aplicabilidade de cada um desses princípios. Então, vamos agora para o 8º princípio. Vamos lá? Princípio da segurança. A produtividade, olha a definição. A produtividade aumenta conforme as condições de trabalho se tornam mais seguras. Óbvio, mas muitas das vezes ele também não é levado em consideração, não é levado em conta. É óbvio que todas as atividades de movimentação em operação que estejam sendo planejadas devem ser seguras, uma vez que um dos objetivos da movimentação de materiais é melhorar as condições de trabalho. Uma grande parte de todos os acidentes industriais ocorrem no aspecto de movimentação de materiais na atividade produtiva. Uma medida de significativa correlação é olhar um indicador e outro, né? E aí ver o que eles têm em comum, isso é o que a gente chama de correlação, é o número de acidentes típicos intimamente relacionados com as atividades ou equipamentos de movimentação. Além disso, né, que sempre está relacionado com equipamento de movimentação, também a maioria dos acidentes de trabalho ocorrem de madrugada, né, a partir das 3 horas da madrugada, porque é justamente aquele período em que o corpo da gente precisa descansar. A gente deveria estar descansando, estamos trabalhando, muitas vezes precisa, né, trabalhar à noite, não tem outro jeito, e durante o dia não consegue dormir por causa do barulho, os vizinhos fazendo barulho, e assim por diante, né? E aí, ou batidão, né, lá na porta lá da sua casa, ou no seu vizinho, e aí 3 horas é justamente o período em que o corpo começa a preparar para dormir, né? Ele vai soltando como a gente pode dizer, aquelas substâncias no próprio organismo para poder produzir o sono. Então, a maioria também dos acidentes de trabalho ocorrem a partir das 3 horas da manhã. Mas aqui também, como a gente viu, relacionado muito com as atividades ou equipamentos de movimentação. Por exemplo, condições inseguras, que nós estamos falando de causa sistêmica, né? Então, proteção inadequada de equipamentos, né? Então, o equipamento está lá disponível. Imagine alguém pegou uma empilhadeira, deixou ela com o garfo abaixado na frente, no meio de um corredor na frente. A pessoa vai passar, não olha o garfo, dá um tropeção e se machuca, né? Eu mesmo, no atacadista, a pessoa colocou um pallet bem no meio do corredor, no corredor que dá para os caixas. E eu nem percebi, o pallet estava lá, deu um chutão no pallet, meu filho, caí lá para o outro lado, foi um absurdo, um vexame total, né? Depois, falta de proteção, o próprio equipamento não está protegido, né? Depois, condição defeituosa do próprio equipamento. O equipamento tem algum tipo de defeito que pode causar um acidente, né? Imagina a empilhadeira, está com problema de marcha, ou está soltando óleo, né? Está vazando óleo, ele pode causar algum escorregão. Arranjo perigoso, por exemplo, pilhas de materiais, carga em veículo. E aí, falando, por exemplo, de carga em veículo, é igual cimento. Não sei se vocês já viram, tem carga de cimento que as pessoas não amarram. A pessoa coloca o cimento lá um em cima do outro no caminhão e não tem nenhuma amarração. Se ele fazer uma curva, o cimento vai cair.
O que eles têm que fazer, né, naquela carga? Depois de colocar os cimentos, né, então eles colocam umas cantoneiras, ela é assim, deixa eu fazer para cá que fica melhor, isso. Ficou pior. Né? Você tem lá uma cantoneira, né, que ela vai de fora a fora da carga, uma cantoneira, e aí você faz toda a amarração da carga naquela cantoneira. Você não pode deixar aberto. Não sei se vocês perceberam, por exemplo, o vidro. Como é que o vidro é transportado nesses caminhões, né, dos vidraceiros, esses carros de vidraceiro de empresas de vidraçaria? Você pode observar que ele fica num suporte, né, em forma de triângulo, preso no suporte, porque imagina um pedaço de vidro daquele, se fosse de pé, né? Primeiro que ele fica em cima do suporte, porque com o movimento ele pode quebrar. Depois ele fica no suporte de forma de triângulo, para que ele não caia pelas laterais. Machou? Já imagine, gente, um pedaço de vidro para que ele cair, o estrago que pode fazer, né? Depois aqui, em letra B, atos inseguros, ou seja, causas pessoais, operação de equipamento sem autorização, a pessoa não sabe, né? A pessoa dirige, por exemplo, um carro, aí vai pegar a empilhadeira para dirigir. Não, eu sei dirigir, deixa dirigir a impressora, a empilhadeira. Não é a mesma coisa, a pessoa tem que ter um curso específico como operador de empilhadeira, não é porque sabe dirigir que vai sair. A pessoa, eu sei dirigir, não, eu sei dirigir, tenho categoria B, né, que pode dirigir um carro pequeno, de até 8 passageiros. Não, pode deixar que eu vou dirigir, né, um caminhão. É óbvio que você não vai conseguir, né? É óbvio que você não vai conseguir, porque você não tem habilidade, você não tem treinamento, né? Então, operação de equipamento sem autorização. Depois, operação de velocidade perigosa. Está lá, 10 km por hora, né? Que é uma empilhadeira, né? E o cara dá aquele... Sai queimando borracha, né, gente? Sai queimando pneu lá no depósito. Depois, manter dispositivos de segurança fora da operação. Uso de equipamentos sem segurança. Imagina o cara não tem... Imagine que a empresa não faz manutenção, de repente, lá na empilhadeira dele, e precisa de reparo, está com problema, a roda está folgada, né, o pneu está murcho, e a pessoa sai para poder operar um aparelho desse, extremamente complicado, né? Cargas perigosas, né? Aqui eu vou ter transportador, guindaste, também tomar bastante cuidado. Assumir posição ou postura perigosa, né? E aí a gente está falando aqui, inclusive, lá na Multibras, existia uma posição para poder retirar o fogão. Nunca você pode pegar qualquer peso abaixando as costas. O certo é você abaixar, né, as suas costas inclinadas. Então, quando você vai pegar alguma coisa no chão, nunca abaixa dessa forma, né, encurvando a sua coluna. O que você tem que fazer, né, é como se você fosse sentar, desce com as costas retas, pega o produto e sobe. A mesma coisa acontecia lá na Multibras. Tinha um treinamento, quando a pessoa passava, por exemplo, ele é contratado, ele era promovido para auxiliar de estoque, ele tinha um treinamento de como manusear os produtos que não poderia danificar, né, a sua coluna, tá bom? Depois, trabalhando com equipamentos de movimento, né, toma bastante cuidado com isso, trabalhar com equipamento em movimento. Por isso que lá nesses atacadistas, quando uma empilhadeira vai fazer na retirada ou colocar o produto lá na parte superior, né, das prateleiras, sempre eles fazem isso. O que eles fazem é você fechar as laterais, eles passam aquelas correntes, né, de plástico, amarela e preta, ou uma fita que seja, aquelas fitas zebradas, justamente para você evitar que alguém passe ali e sofra qualquer acidente. Depois, a atitude inadequada, né? Então, a instrução de trabalho diz que só pode pegar 3 caixas, a pessoa vai e pega 4 caixas, né? Então, uma atitude inadequada, é um ato inseguro, porque é uma causa pessoal, a pessoa viu a instrução de trabalho e está fazendo de forma diferente. E depois, falta de conhecimento da própria pessoa, ou a instrução está completa, o operário é inexperiente. Aqui eu estou falando de treinamento, mas aí a empresa ela tem que prover treinamento para as pessoas, né? E qual é a regra para esse princípio de número 8, né? Analise sempre a segurança. O mero fato de que o equipamento motorizado acelera as operações necessariamente o mero fato de que o equipamento motorizado acelera as operações necessariamente cria novos riscos à segurança enquanto elimina outros, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o equipamento motorizado, né? Esses novos riscos, em muitos casos, não existem. Por essa razão, os fabricantes de equipamento têm achado necessário tornar essas máquinas tão seguras quanto possível. Um exemplo disso é o caso das empilhadeiras elétricas, em que não é possível se movimentar se não houver alguém sentado no banco.
ou seja, não se movimenta sem se sentar no banco. Agora, pensa, né, gente? Quem é que vai movimentar uma empilhadeira sem sentar no banco? Porque a empilhadeira a gás era possível, né? Eu poderia ficar de pé movimentando uma empilhadeira. Agora, que segurança eu teria para poder fazer o meu serviço, né? Com isso, se o operador cair acidentalmente da empilhadeira, essa se desligará automaticamente e parará imediatamente. Então, além, ele poderia pilotar ela de pé, ou se ele cair, né, ela para. Por quê? Porque senão corre o risco de passar por cima da pessoa e causar um acidente, né? Para vocês terem um exemplo, animais, né, como o cavalo, ele é domesticado para quando a pessoa cair da sela, ele parar de correr, né? Porque você imagina, você ficar preso com o pé no estribo e o cavalo te arrastando pelo local por onde está caminhando. Morte na certa, né? Morte na certa. Então, os animais, né? Se os animais conseguem fazer isso, a gente, que é muito mais inteligente, não conseguiria fazer. Então, pessoal, por enquanto, né, é isso que nós temos até hoje, né? Já demos aí a nossa 1 hora de aula. O vídeo fica para o final da nossa próxima aula, onde nós, então, começaremos pelo princípio da ergonomia. Tudo bem? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Bye, bye. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.